Sejam muito bem-vindos ao SquadraCast. Esse é o nosso primeiro episódio e eu sou a Evelyn e vou conduzir com vocês essa conversa que vai ser muito especial. Hoje a gente tem uma convidada extremamente especial, uma pessoa muito querida e que vai trocar bastante ideia aqui com a gente e vai trazer bastante conteúdo para o nosso SquadraCast. Ela é médica veterinária, especialista em felinos, pós-graduada em clínica médica e cirúrgica de felinos e pós-graduanda em oncologia veterinária pelo Instituto Qualitas. Ela também é membro da Academia Brasileira de Clínica de Felinos, a ABFEL, e também da Associação Americana de Clínica de Felinos. Além disso, ela vai inaugurar agora, no mês de abril, a Cat Medic, que é a clínica dela exclusiva em atendimento aos felinos aqui no Espírito Santo, em Vila Velha, no Espírito Santo. E ela é a doutora Érica Bafa. Seja muito bem-vinda. É um enorme prazer te receber aqui. Espero que a gente possa bater um papo bem legal, enriquecedor, para o nosso público curtir aí e compartilhar bastante. Ei, Evelyn. Oi, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com você, Evelyn. Muito obrigada pela sua apresentação, pelo seu convite. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Que ótimo. E eu começo te perguntando, para você me contar um pouquinho da sua trajetória na medicina felina, na medicina veterinária e depois da sua escolha, na especialidade, de felinos especificamente. Evelyn, então, eu entrei na faculdade há 20 anos. E a gente sabe como isso foi desafiador, porque nessa época existiam pouquíssimas clínicas veterinárias. Então, quando eu falei com a minha mãe, e aos 18 anos a gente tem que falar isso, aos 17 e 18 anos a gente tem que escolher a nossa profissão e falar, olha, eu quero ser veterinária. A minha mãe ficou super preocupada. Ela falou, minha filha, será que vai dar certo? Aquela questão, nossa, minha filha vai passar fome, Porque não tem veterinário aqui no estado do Espírito Santo. Você contava nos dedos, E aí, até na própria sala de aula, ninguém queria ser veterinário. Todo mundo queria fazer direito, fazer comunicação social, fazer educação física. Então, eu nunca levantava a mão, porque os professores nunca perguntavam quem queria ser veterinário. E aí eles falavam assim, Érica, por que você não levanta a mão? Eu falo, porque eu quero ser veterinária. Aí o pessoal, tá, meio que, Te deixava de lado, tipo, quem é veterinária, no dia de hoje, há 20 anos atrás. Há 20 anos, e a gente entende, que ia ser, talvez fosse difícil, e realmente foi, Então, aqui a gente tinha somente uma faculdade, que era o UVV, ou a UFES, que ficava em Alegre, Então, com muita dificuldade, os meus pais conseguiram me proporcionar essa universidade, que é o UVV. Estudei pelo FIAS, foram 5 longos anos de estudo, maravilhosos, Porque quando você faz o que você gosta, você faz com amor. E aí isso acaba te diferenciando. Então, não repeti, não fiquei de recuperação, foi muito proveitoso nesses 5 anos de estudo. E o que é muito difícil, Porque, 5 anos na medicina, que é uma faculdade médica, uma faculdade difícil, Não é só veterinária, é medicina veterinária. Exatamente. E às vezes as pessoas acham que é fácil. E a gente tem que saber todos os sistemas de todos os animais. E a gente sabe quanto é difícil isso, E não só animais, a gente estuda forragem. Tudo, Sim, então, nossa senhora. Várias questões que às vezes a gente não passa nem pela cabeça. Higiene, inspeção sanitária, vai, em açougues. Então, é muito abatedouro, amplo. Que enfim. É muito amplo. E aí, então, eu me formei, E logo eu comecei a trabalhar em clínicas veterinárias. Comecei a fazer plantões também em vários locais. Então, hoje eu conheço muita gente, acredito que seja por isso, A gente se propõe a trabalhar, se propõe a tentar fazer o melhor, aprender também cada vez mais. E naquela época, eu tinha cães, Eu não tinha gatos, justamente porque a minha família, ela tinha também um conceito diferente em relação à espécie felina, Só que um belo dia chegou um gato no portão da minha casa, E simplesmente entrou em casa. E, assim, pouca familiaridade, com a espécie, até porque na faculdade a gente não aprendia, não tinha medicina felina, Era cães, 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 lá no finalzinho da matéria, vamos falar de gato aqui, 2 minutos e pronto. Sim. Não se sabia muito. Então, quando
a gente adotou esse gato, eu senti a necessidade de aprender um pouco mais sobre a espécie, né? Que legal. Até porque, quando eu adotei o Miguel, ele era portador do vírus da leucemia felina, né? Que é um retrovírus muito conhecido por quem tem gatos, né? Sim. Que induz câncer, que pode induzir a linfomas, a leucemias, né? E aí eu me vi ali também na necessidade de entender um pouco mais. E além disso, eu atendia o público felino e via que os tutores buscavam algo a mais, algo diferente. Eles chegavam com medo, né, de como que eu iria receber, de como o veterinário, de uma forma geral, recebe esses pacientes. Sim. Se ele vai saber receber de uma forma adequada. Sim. Normalmente, eles sentem até medo do que o veterinário vai prescrever. E existem estudos que falam isso, que o dono de gato, às vezes, ele prefere procurar uma informação num grupo de amigos, num balcão de um pet shop, a procurar um veterinário. Caramba. Com medo de ele fazer algo errado ou de não atender as perspectivas do tutor, nem do próprio gato, né? Então, eu vi essa necessidade de oferecer um serviço diferenciado. E nessa mesma época, abriu a faculdade, a pós-graduação em Vitória, né, de medicina felina. E aí, eu falei, não, agora eu vou, né, fazer o que me interessa. E entrei na especialização e ali eu me realizei. Porque quando você começa a direcionar os estudos, né, você foca, abre um leque, né, de um mundo que antes você não sabia que existia. Então, você vê livros direcionados só para felinos, congressos direcionados só para felinos. Isso tudo vai agregando muito, né, conhecimento, né? E aí, depois disso, eu fiz um Instagram, né? Acho que eu fui uma das primeiras a fazer o Instagram lá atrás, tentando compartilhar as poucas informações a princípio que se tinham, né? E aí foi isso, essa história aí de amor que eu tive com o meu gato, com leucemia viral felina e com a necessidade, né, de atender melhor. A gente entende, Evelyn, que o público de gatos ele é crescente. Então, ele cresce 8% a mais do que o público de cães hoje, né? Nossa, eu vejo que há 20 anos atrás, igual você falou, né? Realmente hoje é uma realidade totalmente diferente na medicina felina e também eu vejo que nos tutores, né? Eu vejo a exigência, eu vejo o crescimento. Hoje as pessoas não têm mais aquele medo que tinha de gato, como, né? Essa falta de conhecimento, eu vejo que ainda tem, mas é infinitamente menor, né? Do que era há 20 anos atrás. Então, é muito legal ter essa especialidade, né? Assim, e ver como isso realmente faz a diferença no atendimento mesmo pro animal. Eu falo que a especialidade ela é muito importante, muito mais pro próprio animal do que pro tutor, né? Porque, assim, é o bem-estar dele. Então, isso é incrível. E quando a gente fala dessa parte de felinos que você trouxe, de ser peculiar, de ser uma coisa que você... a gente não tem conhecimento, efetivamente, na faculdade, é pouquíssimo. O que você considera, assim, que é muito específico de felinos, falando um pouco de comportamento e saúde? Quais são as coisas que você considerou mais diferente do que na época quando você atendia cães e gatos? E aí, quando você atende agora só felinos? Eu acho que quando uma pessoa se propõe, né, a ter um felino, ela tem que entender que ela tem uma espécie completamente diferente dos cães, né? Porque muitas pessoas falam, eu vou adotar um gato, eu vou ter um gato, e é como se eu fosse um cão pequeno. E não é. Né? Então, é muito importante você atender às necessidades intrínsecas desse animal. Então, a gente precisa remeter os felinos aos seus primos mais velhos, aos felídeos, aos leões, aos guepardos, às onças, entender que nós temos uma espécie que necessita de uma ambientalização totalmente diferenciada, né? Aí, por isso que muitas vezes falam, as pessoas têm que botar playground em casa, né? Porque os gatos, eles gostam de ficar em cima, observando tudo que se passa embaixo, né? Então, disponibilizar os recursos naturais necessários é muito importante para que o gato tenha saúde, né? Então, o gato, ele precisa de ter arranhadores, né, bem localizados, porque senão eles vão arranhar o sofá, a cama, né? Eles precisam ter pontos de água em vários locais da casa, longe da comida, né, para que não haja ali contaminação das partículas da ração para a água, para que a água não fique com o cheiro da ração,
né? A introdução de alimento úmido também é importante para esses animais, né? A disponibilidade desses recursos. Então, quando você entende que a caixinha de areia precisa ficar longe da onde se tem a água e a comida, que essa areia ela precisa ser sem perfume, né? Então, o ambiente é um dos pilares muito importante para que esse animal tenha saúde. E as pessoas hoje buscam a medicina preventiva, buscam mais do que antigamente. Então, antes nós recebíamos os pacientes dentro do consultório só quando estavam doentes. Hoje as pessoas adotam gatos e vão até o veterinário e falam: Érica, o que eu posso fazer para melhorar, né, a saúde do meu gato, para proporcionar uma longevidade, o que eu posso fazer, né? E ali a gente vai dando os pilares, né, tanto ambientais, até mesmo com a disponibilidade de ferormônios sintéticos, né, para dentro de casa, até para reduzir o estresse desses animais, né, que a gente utiliza muito, tanto lá na clínica quanto nas prescrições, que é o Feliway, tá? E isso traz muito conforto para esses gatos. E aí depois a gente parte para a questão de saúde, né? Orienta em relação às vacinações, os testes para entender se esse gato é portador de retrovírus, né? De FIV, de FeLV, a questão da alimentação. Então, são pilares que a gente conversa ali dentro do consultório, que são essenciais para uma boa manutenção da saúde dessa espécie. De doenças, assim, quando você fala, assim, quando a gente faz um pouquinho de análise do seu atendimento mesmo, da sua casuística, o que você tem mais atendido, assim, em questão de doença mesmo, de casuística, que você considera realmente relevante da gente trazer para o nosso público, para eles aprenderem um pouquinho sobre a doença, né? Então, trocar bastante ideias sobre as suas principais demandas mesmo na sua clínica, né, na Cat Medic. Evelyn, assim, depois da pandemia, houve um número muito grande, né, de adoções, tá? Então, as pessoas acabaram resgatando mais gatos, né, e juntando mais esses animais. Então, aqui no estado do Espírito Santo, com certeza, 50% dos gatos que eu atendo, eles são portadores do retrovírus, né, que causa aí o vírus da leucemia felina. Tá? Nossa, 50%? Exatamente. Nossa, muito alto, né? Muito alto. Isso fora os gatos que não fazem o PCR, né? Que nós temos a possibilidade, às vezes, de testar. E nós sabemos que um teste único não dá o status daquele animal. Se ele tá ou não com retrovírus. Precisa de exames mais específicos, né? Quando a gente fala disso, a gente fala daquele teste rápido, ele é um teste confirmatório, é isso? Ele é um teste de triagem, na verdade? Ele é um teste de triagem, então a gente brinca, né, que miou, testou. Então, o gato vai para o consultório, um dos primeiros exames que nós precisamos fazer é o teste FIV-FeLV. Ele desenvolvendo qualquer síndrome clínica ou não, ou seja, qualquer sinal clínico ou não, é importante fazer. Porque várias vezes você atende um gato rígido, um gato saudável, gordinho, né, que tá lá bem, e você testa e ele é positivo. E a partir daí, você precisa explicar para o tutor que esse gato ele pode desenvolver câncer, que ele pode transmitir doenças para outros gatos que são contactantes, né? Então, é muito importante. E o fato, às vezes, dele dar negativo também não vai significar que esse gato não esteja doente ou que ele não seja portador, tá? E aí, nós precisamos repetir esse teste em um tempo determinado, né? Precisamos também fazer o PCR. Então, essa doença hoje é que eu vejo realmente que mais mata os nossos gatos. Porque é uma doença que não tem cura, infelizmente, tá? Mas nós não devemos também condenar esse paciente. Porque muitas vezes eu chego com gatos que foram diagnosticados com FeLV e o tutor fala: Érica, já falaram para eu fazer eutanásia desse animal, né? Porque ele tem FeLV, não é assim. Então, a gente entende que existe tratamento. E que muitas vezes o tratamento é quimioterápico. Os pacientes, os gatos, Evelyn, isso é muito importante falar. Os gatos, eles são mais resistentes em relação à quimioterapia quando eles são comparados a outras espécies. Às vezes, quando você fala, olha, o seu gato vai ter que fazer uma sessão de quimioterapia, o tutor, ele remete a um parente que teve câncer, que teve que passar por um procedimento quimioterápico, que houve um sofrimento, ou com um cão que teve que fazer quimioterapia, mas o gato, ele tem uma resistência superior,
dentre as outras espécies. Então, eles normalmente respondem bem e, dependendo do câncer, né, ele pode ter um tempo de sobrevida considerável e pode viver com qualidade. Porque não é aquela questão, você fala quimioterapia, nossa, mas quimioterapia é sofrimento. Quimioterapia não é sofrimento, é um tratamento, né, que faz com que o animal ele fique bem. Então, a gente faz a quimioterapia, esse paciente vai para casa e vive normalmente. Legal. Né? E aí, quando a gente fala dessa parte do retrovírus, o que mais, assim, até pra gente aprofundar, talvez o pessoal tenha alguma dúvida sobre isso, você faz a quimioterapia e para que você dê uma vida de qualidade, quais são as outras coisas que um animal com FeLV tem, que você prescreve, você usa na sua rotina? Quais são as orientações que você dá pro tutor? É importante nós tentarmos manter uma saúde da imunidade desse paciente, né? E muitas vezes a própria imunidade, ela vem de um bom funcionamento de um trato gastrointestinal. Então, em muitas situações, eu utilizo inclusive o Nuxelfel, né? Que é um simbiótico imunomodulador. Então, ele proporciona uma saúde melhor, ele ajusta a imunidade desses gatos, ele possui algumas vitaminas importantes que eles precisam, né? Então, a alimentação, a adição de probióticos, de simbióticos, né? Imunomoduladores, um bom manejo ambiental, evitar o estresse, né? E aí também entra a questão dos ferormônios, tudo isso, uma vermifugação adequada, né? Então, tudo isso acaba fazendo com que o paciente ele fique bem. Agora, se ele vai e quando ele vai desenvolver a síndrome clínica, nós não sabemos, né? Então, eu já atendi um gato de 17 anos que estava internado, eu fui fazer o teste e ele era positivo para FeLV. Tá. E não sabia antes? Não sabia antes que ele era positivo. Então, ele ficou 17 anos sem apresentar nenhuma síndrome clínica, ou ele também pode ter adquirido, nesse meio tempo, o retrovírus, né? E não dá para saber, porque para pegar é muito fácil, eles precisam ter o contato com a saliva de um gato, né, que tem a doença. Então, bebeu no mesmo potinho de água, fez aquele hábito de grooming ou allo-grooming, né? Que eles ficam se lambendo para higiene mútua, eles pegam o retrovírus. Então, quando a gente fala para o pessoal de casa, eu quero prevenir que o meu gato não tenha, né? Eu testei, o meu gato é negativo. Como que eu posso prevenir que ele pegue, que ele seja contaminado pela FeLV, né? Pela retrovírus? Vamos supor, você resgatou um gato da rua, aí você levou no médico veterinário e você fez um teste antes de 6 semanas. Okay. Você fez esse teste deu negativo. Esse paciente ele precisa ficar isolado de outros gatos. Depois de 6 semanas, você precisa retestar esse paciente e fazer um PCR, né? Um PCR quantitativo. E aí, a gente pode fazer de proviral, que é o DNA ou RNA, tá? Depois disso, você negativando esse gato, é importante você fazer a vacinação preventiva. Então, hoje existe a prevenção através da vacina, né? Aí você vacina esse paciente, faz o reforço após 30 dias, né? E aí você entende que, a princípio, ele não tenha o retrovírus. Por que a princípio? Porque 2% ainda pode ter uma fase que nós chamamos de fase localizada da doença. Ou seja, esse retrovírus, ele pode estar escondido em algum tecido, no tecido da bexiga, numa glândula mamária, que fazendo testes e PCRs, de repente, em um determinado momento, pode ser que não positive. Caramba, não sabia. E aí, você não sabe se esse gato tem ou não, mas você presume que ele não tenha. Tá. Não, e aí eu vejo que tudo vai reforçando essa parte da especialidade, né? Sim. Porque são coisas muito específicas que se você realmente não está profundamente estudando ou mergulhado no mundo dos felinos, talvez você não tenha conhecimento e fale que esse gato não seja negativo, por exemplo. Então, assim, realmente a especialidade felina, a espécie, ela requer isso, né? Ela tem essa necessidade de um atendimento bem especializado, né? Sim, são inúmeras peculiaridades, né, que os felinos apresentam. Aí você falou que só pra gente recapitular das doenças comuns, você trouxe que FeLV é 50% da sua casuística. Você considera mais alguma doença que a gente possa trazer pro pessoal, que alguém possa ter em casa, que talvez tenha dúvida sobre, né, como tratar ou como ajudar, né, de alguma maneira? Então, nós atendemos muitos gatos com problemas renais, né? O gato já é uma espécie predisposta,
né, a ter problemas renais. Então, você pensar, o gato ele veio do deserto, ele ingeria pouca água, ele tem uma concentração urinária alta, né? Por isso que a gente fica estimulando os tutores a oferecerem água, hidratar, né, oferecer alimento úmido para esses gatos, para tentar preservar uma saúde renal. Então, os gatos doentes renais crônicos, os gatos com problemas do trato urinário inferior, né, os gatos com síndrome de Pandora, que são aquelas cistites intersticiais que acontecem por estresse. Então, quem tem gato precisa entender, né, que é uma espécie adrenérgica. Então, ela deflagra cortisol o tempo todo. É uma espécie que vive assustada. Então, essa questão do manejo ela é muito importante, de evitar o estresse é muito importante. Esses problemas que eles observam, né, reflete psicologicamente nos gatos, reflete no trato urinário, né? E às vezes você busca uma bactéria, não tem. Você busca qual é a causa desse gato estar com cistites recidivantes. Muitas vezes é o estresse. E o estresse, ele não percute só no trato urinário, ele também percute no trato digestivo, né? Às vezes a gente acha que a síndrome de Pandora só vai acontecer no trato urinário, não. Mas no trato digestivo isso também acontece. Por isso que é importante evitar o estresse desses animais. Tudo isso que você fala, né? Eu sou tutora de gato, tem 4 anos. E assim, é tudo novo pra mim. Então, quando você fala tudo isso, é tudo assim, muito relacionado ao manejo ao estresse, né? Assim, como é importante mesmo. Igual você falou, a questão do Feliway. Eu converso às vezes com um ciclo de amigos e eu vejo que às vezes as pessoas nem têm conhecimento, né, da importância de deixar um ambiente, por exemplo, gatificado que fala? Sim, gatificado, com playground, e as pessoas acham que é bobeira, e na verdade você tá prevenindo, né? Deixando um ambiente seguro para ele, né? Nesse caso. E você orienta muito, você percebe muito isso quando você recebe os tutores. Muita falta de informação quando chega um tutor novo para você. O que você considera, assim, que a medicina veterinária falta, né? Com os tutores nesse sentido? Eu acredito assim, o estresse, ele é muito vilipendiado na rotina clínica, então as pessoas não se importam, menosprezam mesmo a questão do estresse nos gatos, né, sendo que é um dos pilares mais importantes, até por isso que a gente tenta proporcionar lá na Cat Medic um ambiente todo especializado, né, para gatos. Até porque quando eu atendo um gato estressado, Evelyn, eu tenho uma série de alterações fisiológicas e laboratoriais, né? Então, existe uma necessidade de um preparo, de uma conversa franca antes de um agendamento de uma consulta, né? Então, a pessoa liga para a clínica, Érica, eu quero agendar uma consulta para o meu gato, mas olha, ninguém encosta a mão nele, porque ele é bravo, ou seja, ele tem emoções protetivas, né? Ele sente medo. O gato, ele só reage mal se ele sente medo ou se ele está com dor, né? E aí entra a medicina felina para entender, fazer essa leitura desse paciente e entender que aquela emoção é de proteção, não é de ataque, não é de bravura, é uma emoção para proteger a sua vida, né? Então, quando eu atendo esse tipo de gato, eu entendo que se ele já chegar estressado, eu vou ter alterações fisiológicas, eu vou ter alteração de temperatura, é um gato que vai ficar com a temperatura extremamente alta, ele vai estar hipertenso, e às vezes as pessoas atendem um gato, mede a pressão, o gato está super estressado, sai com um medicamento antihipertensivo que não era para tomar, ou vai medir uma glicose, a glicose dá 300, nossa, esse gato está diabético, ele não está diabético, ele está estressado, né? Caramba. Às vezes vai fazer uma ultrassom abdominal, as adrenais estão enormes. A pessoa fala, nossa, tá com uma doença endócrina. Não, os gatos aumentam as adrenais, né, de forma transitória, por estresse, tá? Então, por isso que é muito importante, né? Eles agregam plaquetas quando nós fazemos exames. Então, essa questão da preparação do tutor em relação ao atendimento, né, ela é muito importante. A gente fala como que esse animal ele age, e se ele já foi à clínica veterinária, se ele já permitiu a manipulação ou não, e prepara, olha, o seu gato vai ter que tomar uma gabapentina 2 horas antes de ser atendido, por exemplo, né? O seu gato vai ter que cobrir a caixinha de transporte antes de ser transportado até a clínica, né? Muitos gatos, eles têm aversão mesmo, Evelyn, a ir ao veterinário por conta da caixinha de transporte. E os tutores, eles não conseguem colocar o gato dentro da caixinha de transporte.
Olha que doideira, né? E esse é um dos estudos que mostra mesmo que um fator limitante é esse. O dono não consegue manejar, colocar o gato, porque o gato tem memórias retrógradas muito negativas em relação à caixinha, em relação a atendimentos anteriores, né? E a gente tem que desconstruir isso e começar a ter as técnicas mais amigáveis para conseguir ali proporcionar um bom atendimento, né? A gente não tá ali só para evitar o ruim. A gente está ali para oferecer o bom. Então, quando você trabalha, né, entende a espécie, você vai oferecer o seu melhor. Que legal. E aí, aproveitando, você tá realizando seu sonho, né, agora de, né, inaugurar esse mês a Cat Medic. E aí, quando a gente fala de atendimento especializado, o que você colocou na clínica que você enxerga como primordial para que você possa diminuir uma situação que naturalmente é estressante, né? O gato vai sair do ambiente dele. Então, o que você colocou, o que você considera importante para que o gato se sinta menos, né, estressado ao ir, né, ao médico veterinário? Sim. Então, acho que o primeiro passo foi a distribuição de feromônios ao longo da clínica, né? Então, eu utilizo muito o Feliway. Então, vai ter Feliway na recepção, nos consultórios, na internação, que é muito importante, tá? E no centro cirúrgico também. Então, isso já vai trazer uma sensação de conforto para os gatos. Mas é importante também, Evelyn, as pessoas entenderem que uma molécula sintética, às vezes a gente atribui, né, somente a molécula sintética. Não é somente a molécula sintética, a gente precisa mudar o ambiente ao redor, né? Porque eu prescrevo, indico muito Feliway. E aí eu falo com a pessoa, olha, coloca o dispositivo, coloca o difusor, né? Ou borrifa o spray, e a pessoa não sabe utilizar. Ela pega, borrifa no gato, né? Ou ela abre o ambiente e coloca um difusor na parede, não tem uma concentração adequada do produto por uma forma de usar errada, né? Ou então tem um fator muito estressante dentro de casa, um outro gato que acaba sendo mais dominante e o outro é subserviente. A pessoa, nossa, mas eu tô colocando Feliway, não tá adiantando. Será que não tá adiantando? Ou será que também existe fatores estressantes que fazem conflito direto com a molécula, né? Porque quando ela é bem utilizada e quando o restante do ambiente também é modificado, nós temos excelentes respostas. Mas as pessoas precisam saber indicar, precisam saber utilizar, orientar, né? E entender que tudo ao redor vai influenciar. Então, além da disponibilidade do Feliway que eu vou ter na clínica, eu também vou ter na internação cromoterapia, né? Então, hoje nós sabemos que a luz azul, quando colocada em determinadas horas do dia, ela traz uma sensação de tranquilidade para os gatos na própria recuperação. Nós temos música também, né, clássica, que vai ser emitida em sons baixos, né, para também colaborar com a redução do estresse, né? Então, toda a equipe, ela é uma equipe preparada, são pessoas especializadas, né? São pessoas treinadas que sabem manejar o gato, entendem as emoções desses pacientes, né? Sim. Então, nossa, esse muita é um diferencial. coisa, assim. Eu fico cada vez mais impressionada e apaixonada, porque, como eu falei, é uma novidade para mim, né? Então, assim, você percebe que cada detalhe faz a diferença, né, Érica? A gente fala, você vai ter lá um time, né? São quantas pessoas vão ter hoje trabalhando na Cat Medic e voltada para esse público felino, que há 20 anos atrás a gente nunca ia imaginar que existiria clínica para felinos no Espírito Santo, né? Então, qual é seu corpo clínico? Quantas veterinárias? Realmente é um grande sonho, Evelyn, que eu estou realizando, de ter um espaço, né, direcionado ali para os gatos do jeitinho que eu queria, sabe? Trazendo ali um conforto, um atendimento diferenciado. Então, eu vou atender durante o período da tarde, vou ter mais 2 veterinárias diurnas, né? Que elas vão alterar os plantões de 12 horas, né? A Isabelle e a Camila. E vou ter 3 plantonistas, porque caso um gato precise ficar internado durante o dia, a plantonista ela vai estar ali com esse paciente durante a noite, né? A princípio, nós não vamos ter atendimento 24 horas. Então, se chegou de madrugada, não é atendido, né?
somente no período diurno. E hoje eu tenho 8 estagiárias, 2 recepcionistas e uma recepcionista online que promove o acolhimento desses tutores, né? Nós sabemos que existem dúvidas que vão surgir. Por mais que você seja esclarecedor, você chega em casa e tô na dúvida, ela vai mandar mensagem para esse número e a pessoa vai ser acolhida, vai ser respondida, né, em todas as suas dúvidas ali. Que legal. A gente falou aqui, eu queria só recapitular a questão da prevenção, porque eu acho que a gente fala muito sobre medicina preventiva, né? Então, a gente falou bastante sobre a parte do estresse. Eu acho que é uma coisa bem importante, né? Eu acho que de tudo que a gente falou aqui, o estresse está em primeira. E aí, eu queria que a gente falasse algumas orientações em questão de, por exemplo, vacinação, como é, porque eu sei que existe essa parte de aonde vacinar, os guidelines, eles acabam trazendo muita informação nova aí que muda, né? Acho que a cada 2 anos, não sei se eu tô correta nessa informação. Questão de higiene, a questão do playground a gente já falou. Eu acho que alguns pontos importantes talvez que a gente pudesse abordar, porque eu acredito que isso seja uma dúvida comum, né, do pessoal que está ouvindo, que está participando com a gente, é a questão da vacinação e a questão também da vermifugação e da parte também de ecto, né? Eu acho que seria legal a gente abordar caso de informação mesmo, parte preventiva para o nosso público. Sim. Em relação à vacinação, os gatos, eles não possuem tantas vacinas quanto os cães, né? Legal. Então, normalmente, nós vacinamos esse paciente, vacinamos esse paciente, normalmente com a quintopropilina, principalmente aqui no estado do Espírito Santo, né? As vacinas, elas são individuais, dependendo do estilo de vida desse animal, mas hoje a vacina de felve, ela precisa estar incluída até o 1º ano de vida desse gato, tá? Então, com 2 meses você faz a vacina, depois de 30 dias você repete, com 4 meses você faz antirrábica, né? E isso vai ser feito anualmente ou a cada 2 anos, dependendo da necessidade desse paciente e de qual marca de vacina que você está utilizando. Tá? Legal. Local de aplicação de vacina é uma dúvida muito frequente, né? Na verdade, não é a vacina que induz o sarcoma de aplicação. Então, sarcoma de aplicação, para quem não sabe, é um tumor, né, um câncer que acontece aonde esse gato possa receber algum medicamento injetável, seja ele qualquer um, não necessariamente a vacina. Existem medicações como metilprednisolona, a própria insulina em gatos diabéticos pode desenvolver esse tumor, né? Arranhaduras, mordeduras, fluido, qualquer perfuração que o gato ele realmente tenha uma predisposição a desenvolver o sarcoma, ele vai desenvolver. Tá? Então, não adianta a gente ficar querendo culpar a vacina. Isso é um mito, né, Esse Érica? é um mito. Porque isso todo mundo fala isso. Eu acho que é muito legal. Hoje a gente, com especialista aqui, né, com atendimento em felinos, ter esse esclarecimento, né? Tipo, de que não é a vacina é uma prevenção. Sim, né? Exatamente. E antigamente, o que acontece? Por que acabou associando a vacina? Porque antigamente as pessoas só levavam os animais para tomar vacina. Tomava vacina e ia embora. Né? Então não existia essa questão, pensar em tratar um gato diabético, um gato vai ter que aplicar insulina todos os dias, Sim. Entendeu? Não existia isso. Sim. Então ficou muito associado ao injetável vacina. Que era a única coisa que ele tomava, que né? era que ele tomava e tinha alguns adjuvantes ali, né, que poderiam colaborar para um processo inflamatório. Que se o gato fosse predisposto, ele iria desenvolver câncer. Então, hoje, eles pedem para que as vacinas elas sejam feitas em membros na região distal. Tá? Inclusive, eu atendi um gato dos Estados Unidos que veio com sarcoma de aplicação. Lá, eles vacinaram no membro anterior, né? Desenvolveu sarcoma de aplicação. Por quê? Porque se esse câncer desenvolve na região distal, existe a possibilidade de um tratamento que seria a amputação do membro. Agora, se você aplica qualquer tipo de medicação na região cervical, na região dorsal, na região torácica, esse tumor, ele é invasivo. Então, fica muito difícil de ser removido. Então, é um paciente que, além de procedimentos cirúrgicos, ele precisa passar por radioterapia e outros tratamentos, né, mais consistentes. Então, eles preconizam as vacinas, a aplicação de medicamentos em membros, tá? Ou na cauda.
tá? Na cauda eu acredito que seja bem difícil de fazer. Algumas pessoas têm habilidade, mas eu prefiro os membros, né? Quando a gente fala de, igual você falou, né, que a vacinação é uma coisa individual e que vai, né, depender da rotina do gato. Quando a gente fala de um gato semi-domiciliado, que é aquele gato que fica em casa e dá um passeio à noite, você considera a vacinação, com certeza deve ser algo muito importante nesse caso, mas existe alguma outra coisa que você passa para ajudar na parte imunológica ou para deixar esse animal um pouco menos susceptível às doenças, né? Que ele acaba tendo contato com muitos outros animais. Eu não sei se é a sua realidade. Até é bom você compartilhar isso. Sim, hoje sim, eu atendo poucos gatos semi-domiciliados, né? Mas, até porque, Evelyn, é muito importante nós explicarmos isso. As pessoas que permitem que o gato ele saia de casa, dá a chance desse animal a se expor a doenças, né? Então, aqui nós temos muita esporotricose, por exemplo. Então, o gato que sai, que vai à rua, que entra em contato com matéria orgânica, nós já temos uma temperatura propícia ao fungo no ambiente. Se ele promove arranhadura numa árvore, ele pode pegar uma doença, né, e trazer para dentro de casa, e é uma doença zoonótica. Então, o gato de vida semidomiciliada, ele está exposto a doenças, ele está exposto a maus tratos, ele está exposto a envenenamento, a atropelamento, né? Então, o ideal é que essas pessoas não permitam que esses animais saiam à rua, que fiquem dentro de casa. Legal. Mas para esses animais que saem, nós sempre orientamos, conversamos sobre isso, orientamos em relação às vacinas, que elas realmente precisam ser anuais. Orientamos em relação aos vermífugos, até porque nós não sabemos o que alimento que esse animal come na rua, né? Isso pode acontecer. Sim. A vermifugação, se a gente entende que é um paciente que não bebe uma água filtrada, que come uma comida que nós não sabemos a procedência, nós podemos fazer anualmente ou diante a testes coproparasitológicos. Faz exame de fezes, sim, né? Repete, é importante também repetir esses exames e entender para promover uma vermifugação adequada, sim, desses gatos. Além da prevenção de pulgas também, né? Então, é importante promover a aplicação de medicamentos, né? Como Vectra, por exemplo, para a prevenção desses ectoparasitas que podem também levar a anemia, trazer doenças, né? Sim. Então, tá vendo? Isso bem legal falar sobre isso, porque eu acho que há tanto tempo atrás deveria existir uma quantidade de gatos semidomiciliados infinitamente maior, né, do que hoje. Então, talvez essa não seja uma casuística, principalmente para uma pessoa que procura um especialista. Você acha que existe essa divisão de que aquele tutor que procura um especialista, que tem mais cuidado, é um tutor que consegue deixar o seu gato com uma longevidade melhor, com uma saúde melhor? Sim, são pessoas super bem informadas. Legal. Né? Eles buscam muitas informações, eles até discutem com a gente, né, a questão de alguns casos clínicos, e eu acho isso muito interessante, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, esse tutor tá falando besteira, não presta atenção no que o tutor tá falando, mas o tutor de gato, ele é muito minucioso. Se ele fala que o gato que ele deixou de comer 2 grãos a menos da ração que ele já estava comendo, acredite. Porque ele também é metódico, ele é sistemático. Existe até um estudo comparando donos de gatos com donos de cães. E Sério? São pessoas diferentes, são pessoas especiais, entendeu? E são pessoas detalhistas, né? Exigentes, sim, né? E isso é muito interessante, porque é legal você trabalhar com pessoas que buscam informações, buscam melhorar. Às vezes eles não sabem e querem aprender mesmo, né? Sim. Então, é legal. Um outro ponto importante, Evelyn, em relação à higienização que você falou, né? Sim. Então, as pessoas já chegam, Érica, quando que eu posso dar banho no meu gato? E nós sabemos que não é indicado, né, dar banhos em gatos, né? Então, o gato, ele fica muito suscetível quando você dá banho, né? Você tira aquela memória dele olfatória e ele fica exposto a riscos. Então, mais uma vez, nós temos que remeter o gato a um felino. Quando ele caça, que ele se suja de sangue, ele fica o tempo inteiro se lambendo para tirar o sangue do corpo dele, para ele não ser predado por outros animais. Porque ele também é predado por felídeos maiores,
por lobos, por aves de rapina e pelo próprio humano. Sim. Então, ele fica desesperadamente tentando tirar aquele cheiro de sangue do corpo para não ser predado. Aí você pega um gato dentro de casa e dá banho nele, ele fica vulnerável. Aí ele desenvolve síndrome de Pandora, doenças do trato urinário inferior, né? Caramba, assim, são muitas orientações. Nossa, assim, eu acredito que vocês também estejam aí felizes com esse tanto de informação que a Érica tá trazendo aqui pra gente. Eu queria falar de um assunto que eu acho que é bem legal e também eu acho que o público tem bastante dúvida sobre isso, que é a questão... No caso do comportamento, quando a gente fala de gato que arranha, que marca, né, o território, esses comportamentos que muitas vezes são consequências de outras coisas, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso pode ser algo que ajude muito a prevenção de doenças também. E outra coisa que eu queria que a gente falasse, Érica, trocasse uma ideia sobre isso, é quando você tem 2 gatos, né? Quando tem mais de um gato no ambiente, quais são os cuidados que devem ter? Quais são as preocupações que a gente deve ter nesse sentido? Se entram em briga, se entram em conflito? Eu acho que a gente podia falar disso, porque eu acho que são dúvidas bem frequentes que a gente recebe aqui. Sim, a questão de arranhar locais inadequados, isso pode ser realmente uma disponibilidade do recurso natural, que é o arranhador, diferente, de uma forma errada. Pode ser que esse arranhador, o arranhador que a pessoa tem em casa, não seja um arranhador adequado. Então, às vezes, as pessoas compram aqueles arranhadores pequenos, que o gato vai pular, cai, não é estável. E aí, a gente tem que pensar no leão. Ele pega uma árvore enorme, fixa, estica o corpo e arranha, que ele é um comportamento natural, é uma demarcação territorial. Então, às vezes, eles preferem um sofá porque é alto, né, fixo, seguro, é onde ele consegue e é onde ele está passando, né, que o arranhador precisa ficar. Então, fica legal. O sofá ali, né? Então... Quando você for colocar um arranhador dentro de casa, você precisa entender qual que é o caminho que esse gato faz, colocar um arranhador que agrade a textura dos gatos, arranhadores verticais, horizontais, alguns gostam de sisal, muitos gostam de papelão, né? Que sejam firmes, né? E que ele consiga se esticar para se sentir bem, para conseguir fazer a demarcação territorial. Às vezes pode ser só uma frustração redirecionada também, um mau comportamento. Isso pode acontecer. Às vezes você vai interagir com um gato, né? Você brincou de caça com ele. Ele caçou e você não ofereceu a presa. Você gera uma frustração redirecionada. Aí o gato ele pode ter um comportamento inadequado porque você fez um manejo errado. Mas aí quando você fala de presa, você fala do que você tá brincando ou de uma recompensa, de por uma exemplo? Recompensa. Porque o gato, na vida livre, ele tem 8 tentativas de caça para conseguir comer a presa. Então ele gasta energia para depois comer. Então, se você vai brincar com o seu gato, você faz ele de bobo, porque você fica lá com a peninha. O gato caça. Na hora que ele pega a pena, ele não come a presa. Aquilo gera uma frustração tão grande para ele que ele pode ter um comportamento inadequado. Por isso que quando ele pega a presa, você tem que dar a presa. Seja um sachê, um petisco, qualquer coisa que vá agradar. Sensação de, nossa, consegui conquistar, vou comer. Depois eu vou me limpar, tirar todo aquele sangue e vou descansar. Então, isso faz parte da saúde mental dos gatos. E às vezes parece bobo, é um detalhe bobo. E é por isso que não pode brincar com laser com gato. Porque o gato não consegue pegar. Entende? E é muito comum, né? As pessoas acham ainda que brincar com laser é bom. Se você for brincar com laser e no final você recompensar esse gato, porque ele caçou aquela bolinha ali, tudo bem. Agora, você só não pode ficar fazendo gato de besta e não oferecer a presa. Entendi. Entendeu? Caramba, então, que isso legal. reflete. E nesses ambientes multicats, os gatos, eles conseguem viver em grupos, tá? Mas de uma forma correta. Se você entende que existe um gato mais subserviente, um outro mais dominante, você precisa criar ambientes para que esse gato, ele possa ficar recluso no momento em que ele deseja. Então, ele quer ficar lá no alto, né? Então, ele tem que ter
prateleiras, ele tem que ter locais para se esconder, né? Tem que entender porque o outro está com um comportamento dominante, tem que utilizar feromônios ambientais, né? Hoje existe o Friends, né? Que faz com que os gatos eles possam ter uma convivência melhor, entender se o manejo ali está correto dos recursos naturais. Então, tudo isso acaba influenciando. E se você tem um gato, por exemplo, eu já tenho um gato adulto e eu quero adotar um gato novo, como que é esse início? O que você orienta, né, dessa introdução? Isso é bastante desafiador. Tem gatos que aceitam, tem gatos que não aceitam. Às vezes a pessoa chega com um gatinho novinho dentro de casa e coloca no chão, o outro gato se assusta e fica desesperado. Não pode ser assim. Então você precisa pegar esse gato que você adotou, primeira coisa. Não vai expor ao gato que está dentro de casa, até porque você não sabe se esse gato tem doenças ou não. Sim. Então vai deixar em um cômodo separado, vai levar ao veterinário, vai fazer o teste, depois de 6 semanas o reteste, vai fazer o PCR. Então, até então, separados. Separados completamente, tá? E aí, para começar a ter associações positivas, você pode pegar uma ração, por exemplo, botar de um lado da porta, embaixo da porta, e o outro potinho do outro lado da porta. Porque aí, quando os dois gatos forem se alimentar, eles vão sentir o odor do outro gato e fazer uma associação positiva durante o momento da comida. Legal. Nossa, eu tô comendo, tô sentindo o cheiro do outro gato, mas isso não me oferece risco. Tem outras pessoas que botam o gato para começar a apresentar dentro do box do banheiro, do vidro, né? Aí, que legal. Abre, aí o gato dá uma espiadinha assim, vê que tem outro gato dentro do box, fecha a porta. Já para ir fazendo um primeiro contato visual, tá? Então, é uma aproximação gradativa. Que legal. Bem, eu tô aqui, né, encantada com esse tanto de dica, de tanto de coisa boa que a Érica compartilhou com a gente. Foi incrível, nosso primeiro SquadraCast. Eu queria convidar vocês, né, para curtir, para comentar, para deixar o seu comentário, o seu like aqui no nosso vídeo e colocar ali quais são os assuntos que vocês querem, né, que a gente aborde nos nossos próximos SquadraCast, e agradecer também por você estar aqui junto com a gente. E eu queria agradecer demais a você, Érica, por estar aqui no nosso primeiro SquadraCast. Quão importante, a gente já tinha falado desse projeto com você um tempo atrás, e hoje você está aqui no nosso primeiro episódio. Eu tenho uma gratidão eterna, muito obrigada. Foi incrível, eu aprendi demais com você e queria te agradecer imensamente por ter aceitado estar aqui com a gente, dessa 1 hora batendo esse papo aqui com a gente. Eu que agradeço, Evelyn. Fico muito feliz com a iniciativa. Eu acho que a gente conseguiu levar muita informação importante para quem tem gato ou para quem pretende ter gatos, né? Então, vocês estão de parabéns. Eu fiquei muito feliz. Que legal. E eu queria finalizar desejando muito sucesso para Cat Magic, que com certeza vai ser um sucesso. Você já é um sucesso, uma profissional extremamente qualificada, com amor pelo que faz. Então, com certeza, Cat Magic vai voar em 2024, gente. Muito obrigada. E esse foi o nosso primeiro SquadraCast. Um beijo e até o próximo episódio.